Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho para que você seja informado dos nossos trabalhos locais e você seja informado com antecedência. Eu quero nesse instante louvar a Deus por sua vida aí na sua casa, no seu sofá, no aconchego da sua família. E nós iremos aqui mais uma noite louvar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero deixar um texto para a nossa meditação inicial, que é Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Você tem tido prazer na lei do Senhor? A lei do Senhor para você tem sido alegria ou tem sido fardo? Eu quero deixar claro para você nessa noite que a lei do Senhor, que é a sua palavra, que é as suas orientações, precisa vir para nós como algo prazeroso, precisa ser para nós como algo de alegria. Então nessa noite, queridão e queridona, vamos adorar o Senhor com alegria, porque aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor tem trazido para nós, é alegria, é maravilhoso. Deus te abençoe, tenhamos um culto maravilhoso esse momento, para a glória e honra do nome do nosso Senhor. Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos louvar ao nome do Senhor e convidamos vocês para estarem louvando conosco. E eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos. Está em Isaías, capítulo 40, versículo 27. E ele diz assim: povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças. Aleluias. Ele enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não se perdem as forças, andam e não se cansam. Aleluia, que você possa confiar no Senhor, renove as suas forças nele, tudo ele pode, não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia, glória seja dada a ti, Senhor. Restaurar o que pedido está.
Ele pode. Oh, glória. Graça e paz. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa invadir a sua alma na manhã desse dia ou na noite desse dia, quer seja a hora que você vai estar ligadinho aí, não importa, o mais importante é que verdadeiramente você acredite que tem um Deus e Ele ainda está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim: agindo eu, quem impedirá? Então, em tempos de dificuldades, em tempo que as pessoas estão recebendo trocentas informações contrárias, nós estamos aqui nessa manhã para declarar que Jesus tem vida para você. Você que está sentadão no seu sofá aí, de repente está cabisbaixo, triste, empurra o sofá de lado, vem dançar com a gente, vem cantar com a gente, vem adorar o nome do Senhor, porque Ele tem vida, vida em abundância, só Jesus. E essa música ela trata muito disso. Ela fala que a vida sem Jesus não dá para viver feliz. Com tantas informações contrárias, a tendência é ficar depressivo. Mas nessa manhã nós temos uma informação maravilhosa para te dar. Jesus te ama demais. Tamo junto. A vida sem Jesus não dá para viver feliz. Não, não. Jesus é a verdade, vida, paz e amor sem fim. Só Jesus. Amigo verdadeiro, morreu por amor na cruz. Agora está vivo, dando salvação e luz. Cante com a gente aí, vamos lá. Jesus. Jesus ama você. Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. Diz aí, Jesus. Oh. Jesus ama você. Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. Só Jesus pode dar graça, paz e amor sem fim. Ó, a graça de Jesus liberta o homem pecador. Só Jesus, tirando a tristeza e tudo que causa dor. Restauração e a vida eterna Ele quer te dar. Junto ao homem Ele veio para nos salvar.
louvar. Inclusive você que está aí, ó. Oh, diz: Jesus ama você. Ele quer te ver feliz demais, demais. Te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. Diz aí mais uma vez: Jesus ama você. Ele quer te ver feliz demais, demais. Te dará paz e perdão, Graça e amor sem fim. graça e amor sem fim. Só Jesus Cristo pode dar. Graça e amor sem fim. Graça e amor sem fim. Só Jesus Cristo pode dar. Graça e amor sem fim. Graça e amor. Graça e amor sem fim. Graça e amor sem fim. Só Jesus Cristo pode dar. Graça e amor sem fim. Graça e amor sem fim. Só Jesus Cristo pode dar. Aleluia. Glória seja dada o nome de Jesus. Que nessa manhã você possa ser impactado pelo poder da palavra do nosso Deus. Palavra profética aí na sua vida, na tua casa aí. Em nome de Jesus. Muito bom, Tânia. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, é uma grande satisfação e alegria poder estar aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. E sem perca de tempo, eu quero ler um texto para que nós meditamos nele neste momento. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 14, mas é claro que esse texto ele está dentro de um contexto, capítulo 19 até o capítulo 21 ao versículo 25. Porém, hoje eu quero me ater com vocês apenas do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 21, que diz assim, o subtítulo diz assim: Jesus aparece aos seus discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós iremos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes:
quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado de entre os mortos. Meus irmãos, é uma satisfação poder, junto com vocês, nesse momento, pregar essa palavra, trazer aqui uma reflexão para as nossas vidas, para o nosso momento. E essa reflexão de hoje eu intitulei como Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste do seu povo, da sua gente. Jesus não desiste do ser humano. Ah, irmão, mas ele não desiste, não é só da igreja? A nossa cabeça poderia pensar dessa forma. Mas Jesus não morreu pela igreja. Jesus morreu por todos os homens, por todas as mulheres, por todo o ser humano. O amor de Deus vai além. O amor dele é incomparável. O amor dele é imensurável. O amor de Deus é grandioso. E ele morreu por todos. Por todos. E eu quero, nesse momento, dentro desse tema, que é Jesus não desiste de nós, trazer algumas lições para a nossa meditação. É claro que antes eu quero trazer aqui uma introdução a esse texto. Esse texto, como eu disse, está dentro do contexto do capítulo 19 até o capítulo 21, ao qual o autor, que é João, vai descrever no capítulo 20 especificamente, sobre a ressurreição de Jesus, sobre aquilo que tanto Jesus ensinou os seus discípulos a estarem preparados, não só para a sua morte, mas também para a ressurreição, porque havia uma promessa sobre a vida de Jesus. E no capítulo 20, vai dizer que Maria Madalena foi ao sepulcro pela madrugada, e para surpresa dela, nesta madrugada, indo ela ao sepulcro, ela não encontrou Jesus lá, o sepulcro estava vazio. E ela, assustada, atemorizada, voltou a contar aos discípulos que o corpo de Jesus não estava no sepulcro. E diz o texto que quando ela chega onde os discípulos estavam reunidos e conta a história, diz que eles saem correndo, o discípulo amado e também Pedro saem correndo. E diz o texto que o discípulo amado, ele sai na frente e chega primeiro no sepulcro, porém, ao chegar, contempla o sepulcro apenas de fora. Pedro chega depois e ele entra no sepulcro e também contempla o sepulcro vazio. Porém, diz o texto que eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles voltam para suas casas, ou melhor, para o lugar onde eles estavam reunidos, porém Maria fica lá, porque Maria estava inquieta por querer saber aonde estava o corpo de Jesus, pois vai dizer que ela queria o corpo para poder levar para o lugar devido. Porém a Bíblia diz que Maria, ficando sozinho, ela tem uma visão, ou ela enxerga dentro do sepulcro 2 anjos, um aos pés e outro à cabeceira. E aí dentro daquele enxergar, daquele olhar, um dos anjos fala com ela: por que choras? Ela diz: eu choro porque o meu Senhor não está aqui, roubaram. E aí ela volta um pouquinho para trás, e ela enxerga um homem, que vai falar com ela, e ela acha que era o jardineiro, e ele também vai dizer a mesma coisa que os anjos falaram: não chores. E aí ela vai dizer, aí depois que ele fala o nome dela, ela percebe que era o próprio Cristo, e ela responde: Rabi, mestre. E aí ele começa a falar com ela, e ela sai correndo de volta aonde estavam os discípulos reunidos, e fala: olha, eu vi o mestre, eu vi o Senhor. E então ele começa a se manifestar aos discípulos. E o texto que nós lemos vai dizer que ele se manifesta aos discípulos
por 3 vezes, depois da sua ressurreição. E o que é interessante é que, quando Jesus se manifesta aos seus discípulos, uma das vezes, Tomé não estava. E Tomé vai questionar os discípulos, que não acreditava, porque ele não viu. E se ele não visse, não colocasse o dedo nas feridas do Senhor, ele não acreditaria que o Cristo havia ressuscitado. E nesse momento aqui, o Cristo novamente se manifesta a ele, vem até eles, e então vai direto a Tomé. E a palavra foi direta: põe o dedo aqui, toca nas minhas feridas, põe o dedo do lado. Ou seja, diante desse contexto de introdução dessa passagem bíblica, eu me pergunto, todas as evidências, tanto das orientações de Jesus, enquanto antes da sua morte, de preparação para os seus discípulos, como também para o pós-morte, ou seja, para a ressurreição de Jesus, os discípulos pareciam estar alheios a todos os acontecimentos que estavam ocorrendo nos seus dias, naquele momento. E o texto vai dizer que, no capítulo 21 que nós lemos, que diante desse contexto todo, de ressurreição, de manifestação do poder de Deus, o discípulo Pedro encabeça uma pescaria. É interessante quando a gente olha para o texto e parece que é muito seco, muito direto, a expressão de Pedro, que disse no versículo 3, eu vou pescar. Quando no versículo 1 diz que depois disso, tornou Jesus a manifestar. Depois disso o quê? Depois da sua ressurreição. O momento que era para celebrar, que era para louvar a Deus, que era para exaltar a Deus, a vontade de Pedro era de pescar. Parece que toda aquela manifestação de glória perdeu o sentido para a vida de Pedro e os seus discípulos, ou os outros discípulos. Deixa eu abrir uma primeira observação para que nós possamos pensar sobre isso aqui, nesse momento, nesse instante. Qual tem sido a importância daquilo que Deus tem falado para você? Quando as coisas de Deus, elas são manifestadas em nós, quais são as reações que nós temos? Quais são as reações que acontecem em nós, quando aquilo que Deus falou sobre nós, ao nosso respeito, começa a se concretizar? É claro que o que nós estamos lendo aqui, a manifestação houve na vida de Jesus, mas a vida de Jesus estava ligada diretamente aos seus discípulos, porque aquilo que acontecia na vida de Jesus, automaticamente refletia na vida dos seus discípulos. E os discípulos, vendo Jesus ressurreto, a manifestação deles foi de querer pescar. Parece que toda a história de ensinamento, de incentivação, perdeu sentido. Pedro então encabeça uma pescaria, e alguns discípulos dizem, eu também vou com você. E aí foram os discípulos, alguns dos discípulos foram com Pedro. Porém, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, Jesus sempre está investindo em nossas vidas. Ainda que nós não percebamos, não enxerguemos de uma forma tão clara as evidências de Deus na nossa vida, é importantíssimo que nós entendamos que Jesus não desiste de nós. Que Jesus não desiste das nossas vidas. Ainda que por algum momento, por algum motivo, parece nós estarmos se afastando demais de Jesus, Ele sempre vai dar um jeito de fazer-se visível aos nossos olhos. Jesus não desiste, é o tema da mensagem de hoje. Os discípulos foram pescar, estão lá pescando, estão lá nas suas atividades que eram e que faziam antes de serem chamados por Jesus. Jesus então vai mais uma vez ao encontro deles. Isso depois de ter Jesus manifestado aos seus discípulos com evidências claras. Os discípulos estão pescando. E no versículo de número 5, Jesus chega na praia.
E aí, quando ele chega lá na praia, aonde ele está pescando, a cerca de aproximadamente 100 metros, de 95 a 100 metros de distância que ele se encontrava, Jesus começa a falar com eles. Mas o que me chama a atenção é que a primeira palavra que Jesus vai ter com seus discípulos, ele diz no versículo 5: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E essa expressão que ele vai usar no versículo 5, na primeira frase, é filhos, me chama a atenção. Eu ministrei essa palavra uns dias desses atrás, numa igreja nossa, aqui do Jardim, da Vila Nogueira, pastor Claudemir. E Deus me levou para pregar essa palavra aqui hoje, para que nós possamos meditar nisso. Ele não desiste de nós ao ponto dos seus discípulos voltarem às suas atividades normais anteriores ao seu chamado, como se ele estivesse desistindo do propósito de Deus, do propósito da sua vocação. Porém, Jesus vai atrás deles. E quando Jesus chega lá na praia, a primeira palavra que Jesus fala com seus discípulos é filhos. Eu imagino na cabeça do adversário da nossa alma, das nossas vidas, imaginando que Jesus iria até a praia para dizer assim: olha, vocês estão realmente destituídos do propósito. Em outras palavras, olha, eu vim aqui para dizer a vocês que vocês não mereciam e não merecem que eu tenha chamado vocês para serem meus discípulos. Não, porém Jesus vai até eles, e quando Jesus chega até lá, vai dizer o seguinte: filhos. Que importante, que interessante isso. É uma coisa profunda. Há muitas pessoas, irmãos e irmãs, que gosta de ser elogiado, de receber tapinhas nas costas, de ser massageado no seu ego, não é verdade? De ser mencionado em palestras, em momentos de evidências. E muitas vezes isso ressalta de uma forma tão profunda, mas uma coisa que me chama a atenção é que tudo isso fica muito menor quando nós somos chamados de filhos pelo próprio Senhor. Ainda que a ação deles diante do inimigo, diante de algumas pessoas, possa ser uma desfiliação, uma quebra de filiação, Jesus vai até eles para religar novamente e trazê-los como filhos. Eu quero ministrar na sua vida nessa manhã dizendo: a coisa mais importante que você tem na sua vida é a filiação. Você tem um Deus que é teu Pai, você tem um Deus que é o teu Senhor e que te chama de filho, e zela e preza por essa filiação. Ainda que nós por algum momento façamos coisas que possa desconfigurar essa filiação, Jesus sempre se aproxima religando essa filiação e nos aproximando dele como filhos. Tem coisa mais importante para nós do que sermos chamados de filho de Deus? Não tem. Não existe casa, não existe carro, não existe condição financeira que possa substituir essa filiação. Aleluia, glória a Deus. Como é bom, meu irmão, minha irmã, você que pode estar vivendo um momento de luto, porque perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe, é compreensível, claro, é muito triste, mas eu quero dizer algo para você nesse momento, nesse instante. Você tem um Deus que não é só um Deus poderoso, maravilhoso, mas um Deus que te chama de filho. Receba isso na sua vida nesse momento. Você é filho, você é filha. Nós temos a filiação, e não foi dada por mérito. Essa filiação não foi dada por mérito humano,
mas essa filiação veio através do sacrifício de Jesus lá no Calvário, religando a criatura com o Criador, do mortal para o imortal, do falível para o infalível, do finito para o infinito. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor, um Deus que nos filiou, aleluia, e essa filiação, ela é inquebrável da parte dele para conosco, por isso, ele não desiste de nós. Você tem um Pai. Segunda lição que nós encontramos nesse versículo, ou nessa passagem bíblica, é que ele, quando chega até os seus discípulos, e ele dá a lição, ou melhor, ele traz a menção de que aqueles discípulos eram seus filhos. Ele vai trazer uma outra lição que é muito importante quando nós temos um Pai, que é o nosso Cristo. A primeira lição é, ele não desiste de nós. A segunda lição é, ele nos chama de filho. Por quê? Porque a primeira lição, ele foi até os discípulos, dizendo, olha, eu não desisto de vocês. A segunda lição, ele vai falar, vocês são meus filhos. A terceira lição, ele vai dar uma orientação para esses filhos, que ele não desiste, que ele não retrocede no seu amor. E aí ele vai dar uma orientação. Por quê? Porque os discípulos estavam pescando, diz a Bíblia, diz o texto. E aí, no versículo 6, ele vai dizer assim, então lhes disse, porque no versículo 5, ele pergunta se tendes alguma coisa para comer. E os discípulos responderam dizendo, não temos o que comer, não pegamos nada, não pescamos nada. Então no versículo 6, o Senhor diz assim, olha, então lhes disse, o Senhor disse aos seus discípulos, lançai a rede à direita do barco. Então a primeira lição é, ele não desiste de nós. Segunda lição é, ele nos tem como filhos, por isso ele não desiste dos seus filhos. A terceira lição é, porque ele não desiste dos seus filhos, ele está sempre orientando os seus filhos para um bom procedimento, para uma boa vida, para uma vida abençoada. Ele vai dizer, os discípulos receberam a orientação, lançai a rede à direita do barco. Preste atenção nisso, meu querido e minha querida. Não tem orientação melhor, não tem orientação mais perfeita do que a orientação de Jesus. Aleluia, glória. Ele não desiste porque ele nos tem como filho. E se ele nos tem como filho, ele não desiste de estar nos orientando sempre. Até nas nossas frustrações, nos nossos erros, nas nossas dificuldades. Ele sempre vai ter uma palavra para nos trazer como forma de orientação. Aleluia. Lança a rede do lado direito do barco. Jesus sabe o que é melhor para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Jesus sabe aonde nós iremos acertar. Jesus sabe aonde nós iremos ter o sucesso. E não é o sucesso aqui de conquistar coisas, mas o sucesso de nós nos mantermos firmes e firmados nele. Sucesso de estarmos bem com a gente mesmo, com Jesus, com a família, com a igreja. Ele sabe. Atenda e aceite as orientações deste nosso Pai, deste nosso Senhor. Lance a rede do lado direito. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. A orientação de Deus sempre é assertiva. A orientação de Deus sempre tem um foco e sempre alcança e atinge esse foco, esse alvo. Aleluia, glória a Deus. Então dê ouvido às orientações do nosso Pai. Lance do lado direito. É claro que a expressão direita aqui, ou do lado direito, é apenas uma expressão. Mas quem sabe ele está falando, não é a hora de você falar. Quem sabe ele está falando, olha, é a hora de você falar. Quem sabe ele está falando, a hora de você parar. Ou quem sabe ele está falando, é a hora de você avançar. Quem sabe ele está falando algo para você que está indo que não está indo em conformidade com o que você gostaria. Quem sabe Deus está falando com você algo tão profundo, mas não está batendo com o que você gostaria. É melhor você obedecer a Jesus, o nosso Senhor. É melhor você obedecer a Deus.
porque Ele sabe o que é melhor. Ainda que você tenha experiência, como tinha Pedro, como tinha os discípulos que estavam com Ele, a orientação de Jesus é melhor. Louvado seja Deus. Não sei o que Ele está falando com você, o que inquieta o seu coração, o que impulsiona o seu coração. Todavia, eu quero deixar claro para você aqui hoje: atenda às orientações de Jesus. Atenda às orientações de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que pagar um preço alto por uma consequência de uma inconsequência. Obedeça a orientação de Jesus para a sua vida. Quarta lição desse capítulo é: Jesus não desiste de nós. Primeira lição: Jesus nos tem como filho. Terceira lição: Jesus sempre tem uma orientação para aqueles que Ele não desiste, para aqueles que Ele tem como filhos. E a quarta lição é: Jesus prova sempre o seu amor para conosco, servindo-nos de alguma forma. Olha só que interessante, o texto vai dizer que depois que eles estão no diálogo com Jesus, João percebe que era Cristo, que era o Senhor, e fala para Pedro que era Cristo. Pedro então se envergonha, pula no mar, e os outros discípulos vêm arrastando a rede com os peixes. Porém, quando eles chegam em terra, diz o texto que Jesus, aleluia, glória a Deus, quando eles vieram em terra e saltaram em terra, ali, versículo 9, tinha brasas, e em cima das brasas, peixes, e havia também pão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Jesus sempre prova o seu amor para conosco, de forma clara, não só não desistindo de nós, que também é uma forma de amar, não só nos chamando de filho, porque também é uma forma de amar, não só nos dando orientações, que também é uma forma de amar, mas suprindo as nossas necessidades básicas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos vêm da praia, depois de uma noite complicada, depois de ter ouvido a orientação de Jesus, os discípulos vêm trazendo a rede, e quando eles chegam, já está lá uma brasa acesa, e em cima das brasas um peixe, pronto para servir os seus discípulos. O que é que você espera dele nesse dia? O que é que você está aguardando dele nesse dia? Nesta hora, nesse momento? O que é que você está aguardando de Deus? O que é que você está esperando dele? Eu quero deixar claro para você nesse dia, nesse momento, nesta hora, que o que você precisa de Deus, o que você precisa do Senhor, Ele tem. Irmão Rogério, mas você está falando assim de uma forma genérica? Entenda como você quiser, mas eu estou falando de um Deus que para Ele não há impossível, que para Ele não há impossibilidade. O que você precisa? Ele é o único que pode, Ele é o único que tem condição. Da mesma forma que Ele atraiu os peixes para aquela rede, da mesma forma que Ele fez chegar até Ele um peixe para poder assar sobre as brasas, antes mesmo de receber dos discípulos, Ele pode fazer na sua vida o improvável, o impossível, aleluia. Da mesma forma que Ele faz com que os peixes fossem para a rede dos discípulos, depois da orientação dele, da mesma forma que Ele trouxe o peixe até Ele, para poder assar para os seus discípulos, Ele também pode fazer por você aquilo que para você é impossível. Em outras palavras, Jesus faz do nada o tudo. Apenas uma palavra de Deus, apenas uma palavra do Senhor, as coisas mudam, as coisas acontecem. Você crê nisso? Você acredita nisso?
Você confia nisso? Então nessa manhã, para eu estar finalizando essa reflexão com você, é o seguinte: não há impossível para o nosso Deus. Não há inquietude, não há inquietação, não há perturbação, não há necessidade, não há dificuldade que Ele não possa colocar as mãos e trazer uma solução para nós. Não sei como você está nesse dia, não sei como você está nesse momento, mas eu quero deixar para você claro que o nosso Senhor não desiste de nós. Ele nos tem como filho, Ele sempre tem uma orientação para nos dar, e Ele sempre fará com que aconteça a provisão dEle nas nossas vidas. A provisão dEle é sobre aquilo que é básico, as necessidades básicas, eu tenho certeza. Podemos passar apertado, podemos passar sem muito luxo, mas aquilo que nós necessitamos na nossa mesa, o Senhor sempre dará condições e trará as possibilidades para as nossas vidas, para que nós nos mantemos, ou possamos nos manter alimentados, abençoados, em nome de Jesus. Eu quero deixar claro para você nesse momento aqui, querido, não desista do Senhor, porque Ele não desiste de você, Ele não desiste da sua vida. Eu quero fazer uma oração contigo agora, nesse instante. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, em algum lugar, vivendo alguma situação, seja o que for, eu quero orar com você, para que você entenda que este Senhor só quer uma ação tua, uma ação de reconhecimento, que Ele é o Senhor, seu Deus e o seu Pai. Eu quero orar por você que está afastado, eu quero orar por você que está distanciado de Deus, eu quero orar por você que está frio, que está, parece que sem perspectiva nenhuma ao teu respeito, mas o Senhor vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor é claro na sua orientação: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não desiste, Ele centraliza nele, Ele chama a responsabilidade para Ele. Por quê? Porque Ele não desiste de nós, porque Ele nos ama, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem provido para nós. Eu quero deixar essa oração para você, quero orar com você. Você que está afastado, você que nunca entregou o senhorio da tua vida ao Senhor, ao dono da tua vida de verdade, eu quero convidar você a fazer isso nesse momento, confessando Jesus como teu Senhor e Salvador. Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, sobre a tua palavra, essa palavra que nos traz a orientação de que o Senhor não desiste de nós, que o Senhor nos tem como filhos, que o Senhor sempre tem uma orientação ao nosso respeito, e essa orientação sempre ela é assertiva. Essa palavra que vem para suprir as nossas necessidades básicas. Os discípulos não tinham apanhado nada, mas o Senhor fez com que houvesse provisão na vida deles. E eu quero ministrar na vida dos meus irmãos agora que estão retornando para Ti, que estão entregando a vida para o Senhor, que haja também provisão na vida deles, através, ó Pai, dessa entrega, através desse momento de cultuar ao Senhor, de reverenciar o Senhor, de entregar-se ao Senhor, que o Senhor também providencie sobre a vida deles e delas agora. Eu quero, Pai, ministrar na vida desses irmãos e irmãs que retornam, que vêm para Ti, quebrantados, humilhados, arrependidos, confessando que só o Senhor é Deus na vida deles. Põe as Tuas mãos, ó Deus, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, eu quero falar com você nesse momento, que para nós é uma grande satisfação, um grande momento poder compartilhar com você da mensagem do Senhor. E é com imensa alegria que nós fazemos isso. É uma responsabilidade grande, é claro, mas para nós é uma alegria. Que essa palavra perdure no seu coração,
Que essa palavra habite no seu coração, que essa palavra faça aquilo pelo qual ela tem sido enviado para mim e para você, e que ela continue desenvolvendo em nós o caráter de Cristo. Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo final de semana, uma ótima semana. Não sei quando você vai assistir essa mensagem, ver essa mensagem. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do amado e querido Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos nós dizemos amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus, se cuida em nome de Jesus.